Salut l'Église avec la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. C'est toujours un plaisir pour moi É sempre prazer para mim d'être parmi nous, de estar no meio de d'être nós, parmi vous. de estar no meio de vós, Parce que nous sommes tous porque nós estamos todos rassemblés reunidos dans un seul corps. em só corpo. Mais Jésus-Christ, Mas Jesus Cristo, c'est lui la tête. Ele é a cabeça, C'est lui qui nous conduit. Ele que nos conduz, Et c'est lui e é Ele qui veut faire partir que quer fazer parte de cet corps. desse corpo. Tu dois te lier à Jésus. Tu tem que te ligar a Jesus. Tu dois te lier à Jésus. Tu tem que te ligar a Jesus. Alors quoi que nous faisons, Então, o que fizemos, quoi que nous passons, o que passamos, nous devons lier à Jésus. devemos estar ligados a Parce Ele, que c'est lui seul digne porque Ele é o único digno d'être glorifié. de ser glorificado. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, je vous demande d'ouvrir votre Bible avec moi peço a abrir a sua Bíblia comigo dans le livre de Matthieu, no livro de Mateus, le chapitre 11, capítulo 11, le verset 18 à 30. versículo 18 ao 30. Je disais ce matin à Toulon Eu falava nessa manhã em Toulon que le livre de Matthieu que o livro de Mateus n'est pas le premier livre dans le Nouveau Testament não é o primeiro livro no Novo Testamento par hasard. por acaso. Il n'a pas été placé dans cette place Ele não foi colocado naquele lugar comme le premier livre como o primeiro livro du début du Nouveau Testament do par hasard. começo do Novo Testamento, por Mais acaso. c'est une place Mas é lugar qui a été choisie spécialement escolhido especialmente pour ce livre de Matthieu. para aquele livro de Mateus. Alors chacun de nous Então, cada de devait nós lire ce livre de Matthieu devemos ler esse livro de Mateus attentivement com atenção et méditer tout ce qui se trouve à e meditar l'intérieur. tudo que está dentro, Parce qu'il n'a pas été placé par hasard. porque ele não foi colocado por acaso. La parole de Dieu nous dit comme A ça. palavra de Deus nos diz assim: Venez à moi, pour tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Amém? Jésus-Christ nous appelle de venir à lui. Jesus nos chama a vir a Ele. Nous tous qui est fatigués et Nós chargés. todos que estamos cansados e De la carregados. manière que tu es, Da maneira que você está, comme tu es. como você é. Malheureusement, Infelizmente, il y en a beaucoup de gens tem muita pessoa qui pensent qu'ils doivent que pensa que eles devem corriger leur vie corrigir a sua vida avant de venir à Jésus. antes de vir a Il Jesus. y en a qui pensent Pessoa que pensa que je ne suis pas digne que eu não sou digno d'aller devant l'Éternel. de ir diante do Je Eterno. ne suis pas digne Eu não sou digno de faire partie de cette assemblée. de fazer parte dessa assembleia. Parce que je n'y vis en moi Porque eu tenho uma vida em mim qui ne témoigne pas de bonnes que choses. não testemunha boas coisas. Et je dois corriger ma E vie. eu tenho que corrigir a Je minha dois vida. nettoyer ma vie Eu tenho que limpar a minha avant vida d'être dans cette assemblée. antes de estar Avant nessa de me assembleia. rapprocher de Antes Jésus-Christ. de se aproximar de Et Jesus ça, c'est Cristo. l'erreur de l'humanité. Isso é o erro da humanidade. Personne Ninguém ne peut pas pode corriger sa vie corrigir a sua vida lui-même. ele mesmo. Parce que sans Jésus-Christ, Porque sem Jesus Cristo nous n'avons pas de force. não temos força. Il n'y a aucun homme sur Não terre tem nenhum homem nessa qui a terra le pouvoir de faire quoi que ce que soit. tem o poder de fazer qualquer coisa. Il n'y a personne sur cette Não terre tem ninguém nessa terra qui en chair et en os que é em carne e osso qui peut faire quelque chose de sa que vie, pode fazer algo da sua qui peut vida, faire un changement dans sa que vie pode mudar a sua et ni vida dans son prochain. e nem no seu próximo. L'unique homme O único qui homem est venu sur cette terre que veio nessa en terra chair et en os, em carne e osso qui peut changer ta e vie, que pode mudar a qui peut tua corriger vida, ta que situation, pode corrigir a qui tua peut te situação, lever de ce que tu as en toi. que pode te levantar. Il s'appelle Ele Jésus-Christ. se chama Jesus Cristo. C'est lui seul qui allait dans la croix de Calvaire. O único que foi na cruz do C'est lui Calvário. seul qui a donné sa vie pour toi. É o único que deu a sua vida C'est lui por seul você, qui a porté le fardeau pour toi. que carregou sobre
Jésus a dit dans la croix de Calvaire, E ele diz na cruz do au Calvário, moment qu'il est en train de donner sa vie au Père, no momento que ele estava dando a il sua a dit, vida ao Père, Pai, pardonnez-leur, ele falou, Pai, car ils perdoa ne savent eles, pas ce qu'ils font. porque eles não sabem o que estão Ceux qui ont fazendo. crucifié Jésus, E crucificaram Jesus qui étaient là devant lui, diante dele, qui entendent de se moquer de lui, que está rindo dele, qui mettent en enchère ses vêtements e que coloca a et vender qui se sua roupa, moquent de lui, e ri dele. il prie le Père Ele ora ao et Pai, il demande au Père, e pede ao Pai, pardonnez-leur, perdoa, car ils ne savent pas ce porque qu'ils font. ele não sabe o que estão Jésus est en train fazendo. de supplier le Père Jesus estava suplicando ao de Pai pardonner ces gens-là. de perdoar aquelas Alors toi, mes pessoas. frères, mes Então sœurs, você, meu irmão, minha irmã, Jésus ne te demande pas Jesus não te pede de changer ta situation de mudar a tua avant de venir à situação lui, antes de vir a mais il Ele, te demande mas Ele te pede de quoi seulement? de crer somente Qu'il allait à la croix de Calvaire pour toi. que Ele foi na cruz do qu'il Calvário est mort pour você, toi. e que Ele morreu por Il a ti. coulé son sang pour toi. Ele derramou o seu La sangue Bible a por dit ti. qu'il est venu en chair et en A os Bíblia diz que Ele veio em carne pour e osso porter notre souffrance para carregar nosso sofrimento en lui. nele. Est-ce que Jésus allait à la croix en vain? Jesus foi na cruz em vão? Non. Não. Jésus n'a pas allé à la croix de Calvaire en Ele vain. não foi na cruz do Calvário Mais em il vão. allait pour moi. Mas Ele foi por Parce mim. que je suis un pécheur. Porque eu sou um pecador. Parce que je ne suis rien. Porque eu não sou Il nada. allait pour chacun de vous. Ele foi por cada Parce um que de vous êtes un nós. pécheur. Porque vocês são pecadores. Il a dit que je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien. E ele falou, eu não venho para esses que Mais não je suis bem, venu pour le malade. mas eu venho pelos doentes. Celui qui se porte bien n'a pas besoin de médecin. Esse que suporta bem não Mais c'est precisa. le malade qui a besoin Mas de os médecin. doentes precisam de Mes cura. frères et sœurs, Mas meus irmãos, quand tu mets un GPS, quando você coloca tu o GPS, programmes pour aller quelque part. você programa aí em Mais tu ne lugar. connais pas le chemin. E você não conhece o Et tu caminho. mets le GPS. Você coloca o Et tu GPS. tapes l'adresse. E você coloca o Et tu endereço. continues à rouler. E você Tu continua suives le GPS. seguindo o Il GPS. te dit tourne à droite, tu tournes à droite. Dobra à direita, você Il te dit dobra à continue direita. tout droit, tu continues Ele tout fala, droit. vai direto, você continua Et si tu direto. vois que tu as pris un chemin E se ele vê que você que ce pegou n'est pas celle de caminho GPS, errado, qu'est-ce qu'il dit? o que ele diz? Faites demi-tour. Faz a volta. Faites demi-tour. Faça 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 a volta. Et le prochain sortir, E a próxima tu vas faire saída, demi-tour. você vai fazer a volta. Parce que tu as perdu le chemin. Porque você perdeu o caminho. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, c'est normal que tu tombes. é normal que você Parce que caia. tu es en chair et en os. Porque você é feito de carne Quand e osso. Jésus a été emmené dans le désert, Jesus foi levado ao après les deserto. 40 jours et 40 nuits de Depois de jeûne, 40 dias e 40 la noites Bible a dit de qu'il a jejum. eu faim. A Bíblia diz que ele teve Pourquoi fome. Jésus a eu faim? Por que ele teve fome? Parce qu'il est venu en chair et en os. Porque ele veio de carne e Il a osso. laissé sa vie Ele royale deixou a sua et vida descend sur terre e desceu pour sobre a supporter terra nos souffrances. para suportar nosso C'est pour cela sofrimento. qu'il a eu faim. E é por isso que ele teve fome. Et la Bible a dit E a Bíblia que diz l'Esprit amène Jésus dans le que désert. o Espírito leva Deus Pour no être deserto tenté. para ser Tu tentado. vas être tenté. Você vai ser Tu peux tentado. être tombé. Você vai Mais la ser Bible tentado. a dit que Dieu ne rejette pas ceux qui ont tombé. Mas a Bíblia diz que Deus não Il tende rejeita la main. esse que caiu. Et lui-même Ele va te estende a relever. sua mão e ele mesmo Mais vai Jésus te te demande une seule chose. Mas ele te pede somente De quoi uma só seulement? coisa. De crer somente. Crois seulement Crer somente. que c'est lui qui allait à la croix pour Que toi. ele foi na cruz Qu'il est por mort você. pour toi. E ele morreu por ti. Pour te donner la vie. Para te dar a Mais la vida. vie en abondance. Mas a vida em abundância. C'est normal que tu tombes. É normal que você C'est caia. normal que tu rates le chemin. É normal que você Mais saia quand do le caminho. GPS te dit faites demi-tour, Mas quando o GPS fala, quand volta, l'Esprit de Dieu qui est en toi, o Espírito de Deus qui está te em você. parle, Fala contigo. mes frères et sœurs, Meus irmãos, quand le chrétien tombe, quando o crente cai, l'Esprit de Dieu, o Espírito de il n'est Deus pas loin de lui, não está longe mais il est dele, auprès de toi. mas está perto Il de te ti. dit retourne à la maison de Ele te ton diz, père. volta à casa do teu pai. Retourne à la maison de ton père. Volta na casa do teu pai. Jésus a dit je ne vous laisserai pas seul, Jesus falou, não vou mais je deixar vous só. donnerai le consolateur. Eu vou dar o Et Consolador.
C'est lui qui va te dire où E Ele aller. vai te dizer aonde C'est lui qui ir. va te dire lève-toi, Ele vai te dizer, te Et levanta marche. e anda. lève-toi Se levanta et retrouve le chemin e volta ao de caminho. retour à la maison. De volta à casa. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, Jésus ne rejette personne. Jesus não rejeita ninguém. Je dis toujours Eu digo que sempre le royaume des cieux, que o reino do la céu, porte du royaume des cieux a porta do est reino do ouverte à céu tout le monde. é aberta a todos. Oui, Sim, la porte du royaume des cieux a porta do reino est do céu ouverte à tout le monde. é aberto a Mais ce n'est pas todos. tout le monde qui va y rentrer. Mas não é todo mundo que Ce vai n'est pas entrar. tout le monde qui va rentrer. Não é todo mundo que vai Seulement entrar. celui qui croit Somente esse que et crê qui dit je suis un pécheur. e que diz eu sou J'ai besoin pecador. de toi, papa. Preciso de ti, J'ai Pai. des choses en moi Algo em mim que j'ai besoin que tu m'aides à que changer. eu preciso que tu mude. Je vis une vie Eu vivo uma que je ne vida veux plus vivre. que eu não quero mais Je viver. fais des choses en moi Eu faço coisas que je ne supporte que plus. eu não suporto Mais mais. voici, Seigneur, Estou aqui, Senhor. viens me renouveler. Venha me Viens renovar. retire en moi Venha e tira tout de ce qui mim n'est pas bon. tudo que não é bom. La Bible a dit que nous devons examiner A notre Bíblia cœur. diz que devemos examinar nosso Et si nous coração. trouvons quelque chose, E se achamos que nos alguma condamne, coisa que nos condena, demandez au Père. pede ao Pai. Demandez l'aide à Dieu. Pede ajuda a Il Deus. va nous E aider Ele vai nos à ajudar nettoyer notre a vie. limpar a nossa Parce que vida. Dieu est plus grand que le cœur. Porque Deus é maior do que o Et si le coração. cœur nous condamne, E se o coração não nous condena, ne serons pas crédibles devant Dieu. não vamos estar bem diante de Nous devons Deus. préparer notre vie sur cette terre. Devemos preparar nossa vida nessa Nous devons terra. préparer notre jour Preparar nosso dia avant que le temps mauvais arrive. antes que o tempo mal chegar. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, Dieu n'est pas contre la planification familiale. Deus não é contra a Tu planificação dois familiar. planifier ta famille. Você tem que planificar Tu a sua dois família. planifier ta famille. Planificar a sua La família. vie qui est en A toi, vida que há em ti, la vie qui est en toi a vida que há em ti ne t'appartient pas. não te pertence. Ça appartient à Dieu. Pertence a Ça Deus. appartient à Dieu. Pertence a Deus. J'ai un truc à répéter à chaque fois. Eu repito, Et je répète cela. eu repito Je isso ne às sais pas si vezes. l'église l'entend. Eu não sei se a igreja On a percebe. tendance de dire Tem uma tendência a dizer que nous sommes composés de corps, âme que et somos esprit. compostos de alma, corpo e espírito. Mais simplement Mas simplesmente que ce n'est pas le corps que não é o corpo qui habite dans l'âme et l'esprit. que habita na alma e no Mais c'est espírito. l'esprit, Mas é o espírito âme, e a qui alma habite dans un corps que périsable. habita no corpo. Si Dieu retire son esprit en Se toi, Deus tira o espírito si de Dieu você, retire l'âme qui est en e se Ele toi, tira a alma que está em ti, le corps que tu es o corpo que est você une corps tem morte. é corpo Ce qui est à la morto, poussière retournera un jour à la poussière. que é feito de barro Et nous volte devons ao barro. préparer notre E vie devemos preparar nossa vida future pour le jour à futura venir. para o dia Nous seguinte. devons garder notre robe Devemos propre guardar nossa pour roupa avoir le limpa droit para ter o de direito rentrer dans la porte de la de ville. entrar na porta da Mes frères vida. et sœurs, Meus irmãos, Jésus est ici. Jesus está aqui. Jésus est ici. Ele está Il aqui veut te relever. e Ele quer te Il veut te levantar. nettoyer. Ele quer te Il veut limpar. ressusciter ce qui est mort E dans Ele ta quer vie. ressuscitar o que Il está veut morto na renouveler sua ta vie. vida. Ele quer Mais renovar il a faut sua simplement vida. que tu le laisses faire. Mas tem que Et que simplesmente tu deixar décides. Ele fazer. Et que E tu você décides de t'abandonner De te abandonar, complètement te render entre les mains de completamente l'Éternel. entre as mãos do Et lui dit, Senhor. Seigneur, me E voici. dizer, Senhor, estou Fais ce aqui. que tu veux de ma vie. Faça o que quer da minha Fais ce que vida. tu veux que je suis. Faça o que quer. Je suis à toi. Eu sou teu. Je suis à toi. Eu sou teu. N'essayez pas, Não tente. n'essayez pas Não tente de vouloir nettoyer votre de vie querer limpar a sua vida. vous-même. Você mesmo. Jésus a dit, Jesus falou: viens à moi venha a mim tel que tu es, como você está, avec tous les fardeaux, com todos os seus avec pecados, tous tes péchés. com todos os seus C'est pecados. moi qui ressuscite les Eu morts. ressuscito os C'est moi qui mortos. renouvelle des vies. E eu renovo C'est a moi qui vida. fais que les aveugles voient. E eu faço que os C'est cegos moi qui fais que vejam. les paralytiques marchent. Eu faço que os C'est parentes moi qui va andam. changer ta Eu vou situation. mudar a tua C'est moi qui situação. va changer ta situation. Eu vou mudar a Venez à tua Jésus tel situação. que vous êtes. Venha a Jesus como Venez à você Jésus está. tel que vous êtes. Venha a Jesus como Que você l'Éternel é. vous bénisse. Que o Senhor vos Merci pour abençoe. l'opportunité. Obrigado pela oportunidade.